E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40, como é que você tá? Espero que esteja bem. Hoje eu vou me debruçar num texto, Números capítulo 14. No vídeo que passou eu falei sobre esse assunto e vou retornar falando, só que agora em outro aspecto, falando sobre gigantes da nossa vida. Em Números capítulo 14, a Bíblia diz que Moisés manda os espias irem, 12 espias, para ver como é que estava a terra, mapear aquela terra, saber se tudo aquilo que eram as expectativas deles estava naquela terra. Uma das coisas que eu e você temos que entender, primeiro, quando lá, um pouco mais à frente, a Bíblia diz que Deus chegou pela boca de Balaão e disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Quando Deus fala para o povo de Israel que eles estavam saindo do Egito com uma terra que emana leite e mel, Deus não é mentiroso. Mas Moisés precisava saber como é que estava a estrutura, como é que era a segurança daquela terra, quais os lugares melhores para que os acampamentos ficassem e cada um repartisse sua terra. E aí ele manda os espias para quê? Para ele se certificar de que eles não iam ficar andando para lá e para cá, já iam no lugar certo. E aí os espias vão para ver como é que anda a terra. Chegando lá, quando voltam, eles voltam com um relato animador. Porque diz eles que os frutos da terra eram bons. Eles estavam dizendo o seguinte: os frutos são bons, olha aqui a prova. A terra é uma terra muito boa. Porém, há um problema. Na terra lá tem gigantes. E aí eu quero me ater nessa questão dos gigantes mais uma vez. Por quê? Seja honesto consigo mesmo. Por que Deus não disse que naquela terra tinha gigante? Ele queria surpreender o povo negativamente? Deixa eu te falar uma coisa. Você que está a caminho da vitória, você tem que entender uma coisa. Aquilo que Deus não te revelou é porque Ele já te deu vitória. Se Deus não disse que no meio do caminho vai ter gigantes, é porque a terra vai ser uma terra conquistada, independe dos gigantes que lá estão. Quando Deus não conta para eles que lá tinha gigantes, apesar de eles saberem que havia gigantes que povoavam a terra de Canaã, é porque para Deus os gigantes cuidam ele. Muitas das vezes você e eu nos deparamos com situações em que parece que somos surpreendidos pelos gigantes. E por medo, nós fazemos que nem os espias, os 10 espias. Viraram e disseram o seguinte: não vai dar para entrar na terra. Interessante. Pensa comigo, Deus disse que eles iriam entrar na terra. Porque quem ia levar eles? O próprio Deus. A Bíblia diz que Deus iria levar eles na terra. Porém, diz a Bíblia que o relato deles foi: nós não vamos poder tomar a terra porque lá tem gigantes. Ou seja, Deus não disse que ele não ia entrar na terra, ao contrário, Deus afirmou que ele estava levando eles para uma terra que emana leite e mel. Eles comprovaram que o fruto realmente era o fruto abençoado. Porém, agora ele diz o seguinte: lá tem gigante. E interessante o relato deles é o seguinte: eles dizem o seguinte: nós olhando como por gigantes, é como se nós fôssemos gafanhotos. E eles olhando para nós também é como se fosse gafanhoto. Ou seja, eles fizeram uma análise da situação
e diminuíram-se em todos os aspectos. Agora, pensa comigo e faça uma reflexão mínima, básica. Se eles estão entrando na Terra e eles viram gigantes, por que eles não morreram? Sabe por que eles não morreram? Porque eles viram os gigantes, mas os gigantes não viram eles. Como é que eles relataram dizendo que eles, olhando para eles, era como se fosse gafanhoto? Se eles não viram, os gigantes não viram. Eles, além de ter um conceito errado sobre si, eles tinham também um conceito errado sobre o gigante. Ou seja, eu sei o que o gigante está pensando, como eles vão nos enxergar. Só que Deus não falou nada disso. O problema que você está enfrentando agora, a tua mente está começando a ser bloqueada de tal maneira que você está acreditando que você de fato está acreditando que o gigante, a sua mente, ela está sendo programada para a derrota. Porém, Deus te chamou para a vitória, já disse que vai te dar vitória. Então levanta a cabeça. Para de ficar devaneando. Deus não te contou sobre o gigante, sobre esse aí, porque Ele já te prometeu que ia dar vitória. A terra que tu tá para possuir é terra boa. Os gigantes, deixa eles por conta de Deus. Você, a tua única missão é continuar marchando. Não sei qual é o problema que você tem enfrentado, mas sei de uma coisa. Esse problema não é para você. Lembra de 2 Crônica, capítulo 20? A Bíblia diz que vinha um exército contra Josafá de aproximadamente 1,5 milhão de soldados. Quando ele olha para aquela multidão, ele falou, para nós não tem como lutar. Só que o profeta diz para ele, Josafá, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Parar e ver de livramento que Deus vai dar. Quando ele ouve isso, ele descansou e começa a adoração. A Bíblia diz que todos os exércitos que vinham contra Josafá, todo mundo, não sobrou um soldado. Todo mundo morreu. Um matou o outro. E Deus deu vitória. Por quê? Deus era como Josafá. Josafá era um homem de Deus. Então a questão do problema que está acima de nós não podemos jogar para o superlativo e achando que isso é para nós. Não. Ao contrário. Dê essa questão para Deus. Você simplesmente continue a avançar. Amém? São esses os gigantes que não te contaram, porque não era necessário. Deus não te contou, porque não é necessário. Deixa que Ele resolva esse problema. Você continue orando, jejuando, lendo Bíblia. Continue fazendo a obra de Deus e vivendo em harmonia. E Deus vai dar vitória. Que Deus te abençoe e te fortaleça, querido. Que Deus te dê graça. E que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal e vamos conosco nessa jornada. Chame mais gente para estar conosco.